15 de novembro de 2024, sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Os saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito prazer, eu sou o Padre Diego Araújo. Agradeço pela sua presença virtual, a acompanhar essa reflexão. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Sintam-se bem acolhidos. Olha que alegria, sextou hoje, dia 15 de novembro, feriado nacional. Aproveite para descansar, para conviver com os familiares, na verdade. E também, minha gente, esse feriado é uma ocasião muito boa para nós rezarmos uma vez mais pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Eu sou muito feliz por ser brasileiro, acredito que você também, apesar dos grandes desafios, políticos, econômicos, estruturais da nossa nação. Esta terra de Santa Cruz, o Brasil, é uma terra abençoada por Deus, eu não tenho dúvida disso, Então rezemos pela nossa nação, pelos nossos governantes, para que o Brasil esteja debaixo da mão forte, da mão poderosa de Deus. Também recorramos à intercessão materna e poderosa da Santíssima Virgem Maria, Senhora Aparecida, que reze pela nossa nação, pelo nosso Brasil, amado por Deus. Muito bem, meus queridos, nós vamos refletir nesta manhã dessa sexta-feira a leitura da segunda carta de São João, o capítulo 1, versículos do 4 ao 9. Muito me alegrei, Senhora, por ter encontrado alguns dos teus filhos que caminham conforme a verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, eu te peço, não que te esteja escrevendo a respeito de um novo mandamento, pois trata-se daquele que temos desde o princípio. Amemo-nos uns aos outros. E amar consiste no seguinte: em viver conforme os seus mandamentos. Este é o mandamento que ouvistes desde o início, para guiar o vosso proceder. Acontece que se espalharam pelo mundo muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado. Está aí o sedutor, o anticristo. Tomai cuidado, se não quereis perder o fruto do vosso trabalho, mas sim receber a plena recompensa. Todo o que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estávamos acompanhando a carta de São Paulo a Tito, também curta. Depois, ontem, refletimos sobre a carta de São Paulo a Filémon, curtíssima. E agora iniciamos a segunda carta de São João. É sempre bom e importante entendermos a estrutura do texto. As três cartas de João pertencem ao que nós chamamos na exegese, na teologia bíblica, de corpus joanino, ou seja, aquele conjunto de textos atribuído à autenticidade de São João, apóstolo e evangelista. Então, os estudiosos acreditam que essas três cartas, as primeira, segunda e terceira carta de São João, foram escritas depois do Evangelho, do quarto Evangelho, que é o Evangelho de João. Então, nós estamos mais ou menos no ano 100 depois de Cristo. Olha só, no ano 100. Essa segunda carta é a mais breve das três e tem um caráter, nós podemos chamá-lo de perenético, embora na estrutura se apresente como uma carta verdadeira e própria, Então, na seção que nós aqui nos referimos, nós podemos perceber
que nós podemos distinguir o endereço e a saudação, né? E também o corpo da carta, tá? No endereço, ou seja, quem é o autor, né? O autor define-se como um tal ancião, né? O autor é um tal ancião, né? Esse título ancião a gente vê também nas cartas paulinas. Esse título era dado nesses primeiros tempos bíblicos, né, aos que eram responsáveis pelas igrejas, né? Então, esse tal ancião é o autor, é o endereço. Quem é o destinatário? Né? Olha, a carta começa assim, nós ouvimos: muito me alegrei, Senhora, por ter encontrado alguns dos teus filhos, né? Ou seja, é uma tal senhora, né? O destinatário do texto. Quem é essa senhora? Né? Quem é essa senhora? Esta senhora, ela é a chamada eleita por Deus, né? Ou seja, é a igreja, a esposa escolhida por Deus. Também são os cristãos, essa senhora. Então, o autor, né, João, está escrevendo à igreja de maneira geral, a essa senhora, representada na figura dessa senhora. E o texto aí começa: muito me alegrei, Senhora, por ter encontrado alguns dos teus filhos que caminham conforme a verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Aqui está uma palavra importantíssima que depois vai ser retomada, a palavra verdade, né? Caminhar segundo a verdade é caminhar segundo os preceitos e ensinamentos deixados por Jesus Cristo e guardados, ensinados pelos apóstolos. Minha gente, a verdade, ela não tem o seu princípio e fundamento, né, a sua essência na igreja, mas naquele que a igreja traz à humanidade, que é Deus, que é Jesus Cristo. Então, Jesus é o fundamento e ele é a verdade. E a igreja, ela não inventa a verdade, ela não cria, mas ela simplesmente guarda e transmite. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, quando o Catecismo nas sessões vão falar da questão da tradição, do magistério. O magistério é a figura da igreja que guarda, que ensina, que transmite, que é fiel à verdade, para que ninguém altere a verdade, para que ninguém questione a verdade. Por isso que nós, como católicos, é claro, as pessoas que não são católicas, elas fazem o que elas quiserem intelectualmente em relação à revelação, em relação à pessoa divina, né? As pessoas hoje em dia falam o que quer, e ninguém pode impedir ninguém de falar. Mas quem é católico deve estar submisso, né, à verdade ensinada pela igreja, à revelação, aos dogmas. Ninguém pode negar isso. Inclusive, canonicamente, se alguém nega um dogma, aquela pessoa, ela é chamada de herética, né? Ela não pode nem se aproximar dos sacramentos. Por quê? Porque um dogma de fé não é uma invenção de um papa, de um bispo, da igreja, ou de um certo período histórico. Não. É a verdade que mora na essência divina. Portanto, não muda, né? Então, João, ele está se alegrando. Eu me alegro, Senhora, por todos os que caminham conforme a verdade. E aí, ele vai dizer: e agora, Senhora, eu te peço, não que te esteja escrevendo a respeito de um novo mandamento. Ou seja, o mandamento, ele é para sempre. Não é um novo mandamento, uma nova regra, uma nova verdade. É o de sempre. Por isso que João vai dizer assim, né? Esse mandamento nós temos desde o princípio. E qual é? Né? Então, João está pedindo a essa senhora: Senhora, eu te peço, amemo-nos uns aos outros. Então, o mandamento por excelência,
que vem de Deus, que é a verdade, é o amor. E aí João vai explicar. Amar consiste em quê? Aí ele vai colocar até 2 pontos, né? Em viver conforme os seus mandamentos. Olha só. Obedecer a Deus, né? Aliás, a palavra obedecer, né? Do latim audire, né? Ou seja, você se colocar a ouvir e também a confirmar, a consentir e a assentir. Audire, ouvir, obedecer os mandamentos. Nisso consiste o ato de amar. Ninguém, no fundo, vai se concluir o quê? Que ninguém pode dizer que ama a Deus, mas despreza, mas modifica, mas quer transformar os mandamentos de Deus, né? Para a gente entender um pouquinho melhor, vou traduzir num exemplo. Você conhece uma pessoa, tá bom? É um exemplo. E essa pessoa, como todas as pessoas, como todos os seres humanos, essa pessoa tem seus defeitos e tem suas virtudes, suas qualidades, né? E aí você começa a se encantar por essa pessoa, começa a namorar essa pessoa. Um exemplo. E aí você diz assim, olha, eu estou namorando você, mas eu gostaria que você fosse outra coisa. Eu não gosto disso em você. Você tem que ser outra pessoa, né? Para que o nosso namoro dê certo. E aí você fala para a pessoa, e a pessoa ela vai se transformando em alguma coisa que ela não é. Estou dando um exemplo. Só que essa pessoa não vai conseguir ir muito longe procurando ser o que ela não é. Por quê? Porque ela tem uma essência e a essência dela não consegue mudar. Ninguém muda a essência, aquilo que nós temos lá atrás, dentro de nós como nosso. Não estou nem falando da casca, que às vezes é defeituosa, né? Os nossos defeitos, seja na personalidade, no temperamento, né? Eles vão para além da nossa essência. A essência na qual Deus nos fez, ela é perfeita. Só que cada um é único. Então essa pessoa ela vai tentando ser o que ela não é para agradar o outro, para poder manter o namoro. Vai chegar um momento que ela vai entrar em crise, vai explodir, vai acabar ficando em crise existencial, né? E o namoro vai terminar. Onde eu quero chegar com esse exemplo? Que hoje em dia, minha gente, as pessoas elas querem amar a Deus, só que elas querem fazer de Deus o que elas querem. E Deus é o que Ele é. Então, eu não posso amar o outro de acordo com o que eu quero que o outro seja. Não, eu tenho que amar o outro do jeito que o outro é, aceitando e assumindo o outro. Claro que quando eu falo em relação a um ser humano, assumindo defeitos, como também qualidades, mas quando eu falo de Deus, assumindo a perfeição de Deus e o projeto que Deus tem. Então, se eu sou de Deus, eu tenho que aceitar a verdade, que é essa. Doa quem doer. Doa quem doer. E aí João vai falar o seguinte: acontece que se espalharam pelo mundo muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado. Está aí o sedutor, o anticristo. O que João está... Ele vai começar a falar desse tal anticristo. Presta bem atenção no que o padre vai explicar. Esse anticristo, para João, é a figura... Não pode até ser, na teologia, quando a gente estuda as cartas joaninas, né? A gente estuda a concepção de anticristo em João, né? Então, o anticristo, nas cartas de João, nesse texto, significa uma pessoa ou uma instituição, um modo de pensar. Então, pode ser uma pessoa, esse tal anticristo, mas pode ser uma instituição, pode ser uma ideologia, pode ser um pensamento, entendeu? O que faz esse anticristo? Ele não aceita que Deus se fez homem. Quer amar a Deus, prega um tal Deus, uma abstração de Deus.
mas não aceita que Deus se fez ser humano. Não aceita. É o que se assemelha um pouquinho aos nossos irmãos islâmicos, né? Para os nossos irmãos islâmicos, a encarnação, ou seja, Deus se fez carne, encarnação, né? Ou seja, Deus se fez ser humano, né? Para um islâmico isso é uma aberração, não pode. Deus é todo poderoso, Deus é cheio de poder, ele é guerreiro, Deus é bélico, Deus é, né? Enfim, eles têm essa imagem de Deus, né? Que eles chamam de Alá, né? É um pouquinho o que se assemelha a essa visão do anticristo, né? Como é que Deus vai se encarnar, vai tocar a nossa fragilidade? Então, João, ele está falando exatamente isso. Muitas pessoas se comportam como anticristo porque querem fazer de Deus o que Deus não é. Claro que João aqui está falando da questão da encarnação, mas a gente pode pegar no mundo de hoje, o anticristo já está se insurgindo. Tem ou não tem pessoas mudando os ensinamentos bíblicos? Tem. Né? Hoje em dia a gente vê um monte de igrejas por aí, né? Igreja de tal grupo social. Eu não vou falar porque pode dar até processo, né? Igreja de tal grupo social, ou seja, mas você vai lá na Bíblia e a Bíblia ela é contrária ao tipo de postura vivida por esse grupo social. Como que se institui uma igreja para esse tipo de gente? Ou seja, manipulou a verdade. Em vez de se submeter à verdade, se submeter ao que Deus quer, mesmo que não... E olha, minha gente, mesmo que não consiga viver, mas se submeta. Não, eu não vou me submeter. Eu vou mudar Deus. Só que é uma ilusão, né? Por isso que no fim de tudo, no fim dos tempos, o anticristo vai ser destruído. Por quê? Porque ninguém muda Deus. Porque ninguém ofende a Deus. Ninguém destrói a Deus. No sentido de ofender, no sentido de destruir, de modificar, de causar mudança. Ninguém pode com Deus, minha gente. Não existe nada maior do que Deus, né? As forças do mal, o diabo, seus demônios, são barulhos que ecoam na criação até o dia do juízo. Depois disso, acabou. Deus é soberano, é cheio de poder. Por isso, João vai dizer assim: tomai cuidado, se não quereis perder o fruto do vosso trabalho, mas sim receber a plena recompensa. Ou seja, João está falando o quê? Vocês rezam bastante em comunidade, vocês vivem a fé, vocês fazem penitência, se esforçam, cumprem os preceitos, e pode ser que vocês percam os frutos de todos esses esforços, né? Se deixando enganar por esse tipo de mentalidade, né? E é verdade, minha gente, a gente pode, presta bem atenção, a gente pode rezar terço, a gente pode fazer obra social, a gente pode doar a vida pelos pobres, pelas famílias carentes, a gente pode fazer um monte de coisa que supõe esforço e caridade. Mas a gente pode perder o fruto de tudo isso se a gente começar a manipular a palavra de Deus. Pare de manipular a palavra de Deus e a verdade. O que é certo, o que é lícito, o que é permitido, o que é projeto de Deus e o que não é, e acabou. Ai, mas eu não consigo viver. Ai, mas a minha família tem tal situação. Ai, não tem problema. Reza, consagra, diz: Senhor, a situação é essa. Eu sei qual é a sua vontade e qual é a verdade, mas a situação é essa. Que o Senhor nos ajude a amar, que o Senhor conduza nossa história, que o Senhor possa transformar nossas vidas num tempo devido. Nos ajude a viver bem. A situação é essa. É se submeter. Por isso que João está falando: tomai cuidado, porque se vocês entrarem nessa do anticristo, de querer mudar a verdade, vocês podem perder o fruto de tantos esforços que vocês fazem. Todo o que não permanece na doutrina de Cristo
mas passa além, não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. Olha só. E a gente pode se perguntar, né, minha gente? O que seria esse permanecer na doutrina? Eu sou muito crítico em relação a isso. Por quê? Porque nós temos muitos pecados. Quanto mais você aprofunda na igreja, mais você percebe que você é indigno dela e indigno de Cristo. Pelo menos eu sou assim, né? Depois de padre, eu falo, meu Deus, onde eu fui me meter? Olha só, é aquele velho ditado do evangelho, na que mais foi dado, mais será cobrado, né? Dá até medo, minha gente, tenho medo, sinceramente, né? Mas olha, o que significa esse permanecer na doutrina? Se esse permanecer significar viver integralmente, todos nós estamos ferrados, sinceramente. Nós estamos lascados. Por quê? Porque nós pecamos o tempo todo. O que é o pecado? O pecado é transgredir a doutrina, a verdade, transgredir a vontade de Deus. Então, se permanecer for transgredir, a gente está lascado. Não, mas o que significa permanecer? Significa, mais uma vez, já que eu falei a reflexão inteira de hoje, significa ser obediente, ser submisso, significa defender e anunciar aquilo, significa desejar, mesmo que não seja no nosso hoje, mas no nosso amanhã, que isso se cumpra na nossa vida, para que nós entremos no céu. Isso é permanecer. Então hoje, junto com São João, apóstolo e evangelista, o autor dessa carta, reflitamos um pouquinho, né? Como nós estamos nessa questão de anunciar a verdade. O que nós anunciamos, o que nós acreditamos. Porque nós vivemos num mundo relativista, né? Você pega, por exemplo, as missas de finais de semana, que as igrejas estão repletas de fiéis. Vou fazer uma pergunta e com essa pergunta, com esse questionamento, eu encerro minha reflexão de hoje, né? Vocês acham que as assembleias das nossas igrejas, hoje em dia, todas as pessoas ali defendem a totalidade da doutrina? Vou falar minha opinião. Eu acho que não, minha gente. Tem gente que vai lá, mas é a favor do aborto. Tem gente que vai lá comunga, mas diz que família é constituída por muitos outros modelos, além do modelo ensinado por Jesus, pela família de Nazaré. Tem gente que comunga e fala, eu não concordo com isso não na igreja. Mas está lá comungando, vamos levando a vida. Isso é complicado. Por quê? Porque a verdade ela não é multifacelada, né? A verdade ela é única. Alguém está errado. E sabe quem está errado? Quem não está condizente com a doutrina dos apóstolos, ensinada pela igreja. Então, como pai espiritual, mesmo que nós não consigamos, ou que seja muito custoso, viver algum ou quaisquer que sejam os artigos da fé, que nós não anunciemos o contrário dele, minha gente. Porque a verdade precisa ser mostrada. Eu sempre falo, quando eu subo no púlpito, né, no ambão, para pregar o evangelho, né, eu estou anunciando a verdade e a palavra de Deus, eu não estou anunciando a mim mesmo. Porque se eu for falar de mim ali, minha gente, eu vou falar um monte de coisa contrária ao evangelho. Porque eu sou pecador fraco. Mas a gente precisa conhecer e assentir o que é a verdade. Que Deus possa abrir nossa mente, nosso coração, né? E como São João, né, nos pede que nós tomemos muito cuidado com o anticristo, essa instituição ideológica no mundo de hoje, que quer nos vender um Deus que não é o Deus verdadeiro. Cuidemo-nos. Desejo a vocês um excelente fim de semana, cheio de Deus, muita paz, aproveitem bastante o feriado
e amanhã nos encontraremos pela manhã. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.